A palestra em si é só do nome, a gente gosta mesmo de fazer uma roda de conversa aqui com vocês. Os convidados vão falar sobre o seu dia a dia e vocês podem, a qualquer momento, fazer perguntas e ter essa troca de ideias com eles, viu? Então, fique bem à vontade, podem levantar a mãozinha aqui no Meet, ou se você não for mais expressivo, você já pode abrir o microfone e falar sua pergunta, ou mandar mesmo aqui no chat que a gente vai estar acompanhando vocês e perguntando também. Bom, essa palestra em si ela vai ter uma temática diferente, porque normalmente a gente traz só um palestrante e aí ele tem o slide dele para poder abordar os tópicos, e a gente tentou trazer uma temática diferente hoje com 3 palestrantes, então a gente vai trazer mais um bate-papo para tornar algo mais dinâmico, certo? E aí eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para a Mayara, né? Tipo assim, eu quero uma primeira experiência profissional, certo, Mayara? Quais são os primeiros passos? Joia, simbora. Gente, primeiro, antes de tudo, boa noite. Fiquei honradíssima com o convite. Eu acho que a universidade é um lugar onde a gente, de fato, cresce e se descobre muitas coisas. Então, às vezes, a gente começa a faculdade pensando em fazer alguma coisa e seguir uma carreira, quando chega lá, isso muda tudo, de cabeça para baixo. E o mundo de tecnologia, de maneira geral, dá essa possibilidade para a gente de seguir de começar numa coisa e daqui a pouco você está fazendo outra, porque tudo muda muito rápido. Então, enquanto profissional de RH, eu vivo isso no dia a dia ali, no time, né, com as pessoas que fazem parte ali dos nossos projetos e da Ustoi, da Claro, de maneira geral ali. E todas muito ligadas à universidade também, então fico muito feliz de estar aqui e poder contar um pouquinho sobre essa rotina e contar um pouquinho sobre os desafios também para vocês. Espero cooperar, né? Espero de fato que a gente bata um papo bacana aqui. Esse é o momento de trocar ideia e de fazer perguntas, inclusive aquelas que a gente pensa que é besteira, mas às vezes realmente tem todo um fundamento e toda uma importância na parte prática da coisa. Então, fiquem à vontade para perguntar o que quiserem para mim ou para os meninos. A gente está à disposição. Mas, voltando à pergunta, o que eu devo fazer se eu estou procurando uma oportunidade de emprego? Bem, no mundo da tecnologia, de maneira geral, as empresas de tech, elas acabam tendo muitas vertentes para um stack específico, né? Então, vai ter, dependendo do tipo de empresa, você vai... No nosso caso, por exemplo, a gente é uma empresa de cloud, então o pessoal vai ter umas stacks específicas de desenvolvimento back ou front-end, mas com um olhar também para cloud. Outras empresas vão ser empresas muito mais voltadas para front, outras mais para back, depende muito do cenário. Eu acho que a primeira coisa que deve ser feito é você, mesmo na universidade, descobrir alguma coisa que você é bom e que você gosta, né? Então, eu acho que, lógico que você não precisa traçar um caminho de agora, tipo, sei lá, eu vou ser um desenvolvedor front-end topzera. Pode, mas o que é que você já sabe fazer hoje? Né? O que é que você já na universidade experimentou que é bacana, que você consegue desenvolver e desenrolar? Então, se você já descobriu, já tem uma coisa que você gosta, aí você aprofunda. Vá-se embora estudar, vá fazer curso, vá participar de bootcamp, vá participar de ter experiências, muitas vezes, mesmo que voluntárias, vá construindo ali seu GitLab ali bonitinho, subindo todos os seus códigos que você já tiver, que você souber, os projetos. Prepara esse portfólio mesmo daquilo que você faz, que você gosta de fazer, porque isso faz diferença na primeira oportunidade. Então, muitas vezes a gente faz muitas entrevistas ou tem uma vaga para júnior mesmo, mesmo na nossa empresa, lá na Ustoi, né, claro. E mesmo para aquelas pessoas que a gente sabe que é a primeira oportunidade, ela nunca teve experiência no mercado, se sobressai aquelas que a gente vê que, no mínimo, ela está ali desenrolando num projeto pessoal, num projeto da faculdade, ela tem isso registrado ali no Git, ela demonstra ali uma interação em cursos de alguma stack que gosta, ela já se demonstra aí interessada numa stack que para a gente é importante, mesmo sendo júnior. Então, tendo tendo pelo menos experimentado um pouquinho disso, de alguma coisa que você goste, e você focou nisso, isso é muito importante aí na primeira oportunidade, né?
Então é isso. Tem algo que você gosta, já sabe que quer, que você tem mesmo que mude mais lá na frente, mas foca nisso agora, experimenta e começa a procurar vaga nessa área. Porque mesmo as vagas júniores, ela vai querer que você, no mínimo, tenha noção daquilo que você está se propondo a trabalhar na empresa, né? A segunda dica, eu digo mesmo, vá se candidatando. Se candidata mesmo nas vagas, vá participando do processo seletivo, coloque essas experiências que você tem ali no Git, mesmo nas experiências na faculdade, mesmo experiência em bootcamp, em hackathon, coloca no currículo, porque isso também ajuda os recruiters a visualizar que você tem alguma experiência com essa stack. Então, manter também todos esses seus dados aí de LinkedIn, de currículo, tudo muito bem atualizado e bem alimentado, que aí facilita também na hora de se candidatar para uma vaga e o recruiter olhar, até na conversa do papo técnico com a liderança do projeto que você estiver se candidatando nas empresas também, entender um pouquinho do teu contexto, daquilo que você gosta e faz, né? Então, eu acho que seriam essas 3 dicas. Primeiro escolhe aquilo que você quer, que você já sabe que gosta e foca nela, né? Mantenha atualizado aí tudo que você tiver de portfólio, LinkedIn, currículo, deixa tudo bonitinho e vá se candidatando. Se candidata mesmo, fala com o recruiter, viu postagem da empresa, comenta. Eu acho que quem não aparece, ninguém vai falar, né? Quem não aparece na revista, eu nem lembro mais como é esse ditado. Mas eu acho que vocês entenderam. Vai, João, você vai contribuir? Sim, Mai, rapidinho. Boa tarde, gente. Uma coisa que eu queria contribuir aí na fala de Mai é que, assim, a gente tem tido bastante essa experiência, né, Mai, de estar entrevistando gente e pessoas novas para o time, etc. E uma das coisas que eu vejo que muita gente da nossa área, assim, de tech acaba negligenciando são soft skills, né? E aí, assim, isso é algo extremamente importante. Não negligenciem em melhorar as soft skills de vocês ainda na faculdade. A faculdade é um exemplo incrível e é um ambiente muito massa, onde você pode se desenvolver, onde você pode participar de projetos para desenvolver a sua oratória, trabalhos em equipe e tudo mais. Então, você pode estar desenvolvendo essa relação com as outras pessoas. Um dos problemas que assim, eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem de, às vezes, contratar alguém é tipo, poxa, a pessoa ela é um técnico muito bom, só que ela não é tão boa assim nas relações interpessoais dela. E às vezes até dá para contratar aquela pessoa e deixar ela ali naquela vaga. Só que acaba que muitas vezes ela termina não crescendo de patamar, assim, porque ela não tem essas soft skills, e às vezes chega um ponto que é meio insustentável de manter essa pessoa no time. Então, ser um bom técnico é muito bom, é excelente, mas não negligenciem também em aprender como lidar com pessoas, como se comportar direitinho, como falar as coisas certas também, ao ouvir, isso é muito importante, aprender a ouvir as pessoas, então também é algo que eu acho que faz muita diferença quando você está ali fazendo uma entrevista, quando você está ali conversando com um gestor, uma pessoa de RH, faz bastante diferença, assim. E, tipo assim, acho que a questão de ser comunicativo não é você estar o tempo todo tagarelando e tal, falando direto, sabe? É você falar o simples de maneira básica e que seja entendido para as pessoas, sabe? Tipo, saber se comunicar mesmo. Tipo, eu peguei um exemplo de uma palestrante que ela já ministrou uma palestra aqui pelo projeto, que, tipo, ela relatou um caso de um engenheiro que o cara era muito foda, tipo, o cara era muito inteligente, sabia de muita coisa, manjava muito, sabe? Só que ele tinha um defeito muito grande, tipo, não se comunicava. Tipo, isso a empresa ele só estava esperando a oportunidade para, tipo, aparecer uma pessoa com um nível parecido e que soubesse se comunicar melhor para botar ele para fora, sabe? Porque isso, querendo ou não, atrapalha muito a equipe. Com certeza, com certeza. E esse é um problema muito crônico, tá? Tem assim, infelizmente tem muitos casos disso e faz uma diferença absurda você saber se comunicar e você saber se postar e ajudar a sua equipe, porque assim, Maia até pode falar sobre isso, mas assim, as empresas elas não estão esperando que você saiba de tudo. Você nem sempre vai saber de tudo. Assim, você nunca vai saber de tudo, na verdade. Você nunca vai dominar todas as stacks 100%, você nunca vai ser, caraca, meu Deus, não tem como não pesquisar. Assim, é impossível você ser essa pessoa. Então, assim, você também saber dizer que, olha, eu não sei isso aqui,
é um ponto fraco meu, mas eu estou buscando melhorar, eu estou buscando aprender. E até quando você já está em uma equipe, quando você já está em um trabalho, e você diz assim, gente, estou precisando de ajuda, não consigo fazer isso aqui sozinho. Isso é muito importante. Então, comunicação no geral, assim, é extremamente importante e não pode estar separado de uma boa carga teórica e técnica, assim. Exato. Eu acho que é só para complementar e resumir é isso. Gaps técnicos são sempre superados com soft skills. Então, eu acho que, de fato, o João contribuiu muitíssimo com isso. Pegando uma pergunta aqui da Larissa e juntamente com a minha, primeira dela, para uma pessoa ser estagiário na Claro, requer alguma experiência ou algo que seja um diferencial para atuar como estagiário? Essa foi a pergunta dela. Aí, juntando com a minha, pronto, eu fiz todo esse processo, passei o meu currículo foi aceito e eu vou fazer uma entrevista. Como eu devo me portar nessa primeira entrevista? Joia. Primeiro, respondendo a pergunta da Claro, a Claro, infelizmente, não deu um programa de estágio para tech especificamente, né? Eles começaram agora, nesse último ano, um programa piloto, e aí eles tiveram 60 estagiários espalhados por toda a diretoria da Claro, que é 40 mil pessoas, né? Então, eles ainda estão aí trabalhando esse programa de estágio deles. Espero aí que no próximo ano isso esteja mais robusto e com mais vagas, e aí a gente, qualquer coisa, divulga aqui para vocês, as inscrições e tudo mais quanto a isso. Mas independente de ser Claro ou qualquer outra empresa que tenha isso mais forte, eu não lembro qual foi a segunda pergunta que ela fez disso. Não, a segunda, no caso... Não sei se é a tua. Ela falou assim, como eu me candidato para o estágio, e fez algum outro comentário. Alguma experiência ou algo do tipo que seja alguma experiência ou algo do tipo. Não, é isso. Os programas de estágio, geralmente, as empresas não estão esperando que você tenha experiência mesmo, não. Né? O que vai contar em programa de estágio é seus conhecimentos teóricos, porque você está vindo da universidade, né, para poder ir para uma vaga de estágio, e muito do seu desenrolar ali no soft skills, na hora da entrevista, na hora de responder um desafio técnico. O estágio, geralmente, ele não vai querer que queira essa experiência muito grande, não. Algumas vagas de júnior vai querer, talvez, que você tenha, pelo menos, vivência naquilo que se tem como tech na empresa. Então, por isso que é importante, se tem alguma coisa que você já gosta, né, identifica, já desenrola mesmo projeto na universidade, investir nisso, continuar fazendo curso, melhorar portfólio, essas coisas. Porque é importante ter pelo menos essa vivência. É muito difícil, e aí, sendo bem sincera aqui em questão do mercado, você assumir uma vaga de júnior apenas com conhecimento de teórico, porque você pagou uma matéria na faculdade, sabe? Então, é importante, por isso, investir um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais esse skill técnico, mesmo que ele seja só, vamos dizer assim, com atividades que você está fazendo de projetos, né? Então, é importante também deixar isso registrado em algum canto para as pessoas observarem. Quanto à tua segunda pergunta, tu pode repetir, por favor? Só para eu poder... eu fui chamado para entrevista. Certo. Minha primeira entrevista. Aí como eu devo me importar nessa entrevista? Seja você. Olha, isso é muito importante. Não foi João, eu estava fazendo uma entrevista com outro PO. E assim, gente, é muito importante a gente entender que a IA, ela ajuda muita gente. Ela é maravilhosa, então se você está um pouco inseguro, você quiser, não sabe muito bem o que falar, pergunta lá a um IA da vida, perguntando quais são as primeiras coisas que você tem que falar. Mas é muito importante ser você. Por quê? A gente fez uma entrevista essa semana, ontem, na verdade, e eu acho que o menino estava tão nervoso que ele estava lendo um script. Ele leu um script, total, assim. E aí, depois que a gente conversando com ele, como ele viu que era um papo que ele podia ser ele mesmo, ele saiu desenrolando e foi bacana, e fluiu, e foi legal, assim, ele é alguém, inclusive, que a gente está considerando para alguma das vagas. Mas, no começo, você vai, às vezes, estar tão nervoso, tão robotizado, que acaba você não sendo você. Então, a primeira coisa que eu digo mesmo nervoso, mesmo, talvez, meio travado, tente ser você na hora da entrevista. Tudo bem você dizer que está nervoso, que é a sua primeira experiência de entrevista, que
precisa de ajuda para poder falar. Então, às vezes, algumas pessoas dizem assim, olha, eu não sei bem o que falar, vocês querem, o que é que vocês querem saber? E isso ajuda, inclusive, para quem está entrevistando, fazer as perguntas certas para você e você responder, né? Então, a primeira dica que eu dou é seja você. A segunda coisa geralmente as entrevistas, elas vão seguir 2 estilos. Ou elas vão ser mais informais e mais naturais, assim, como um papo. Eu, particularmente, gosto muito de fazer assim, então, nas minhas entrevistas ali com os times, com o João e por algum projeto específico que a gente está fazendo, a gente geralmente gosta de bater um papo do jeito que a gente está batendo um papo aqui com vocês. A gente vai chegar... a gente vai contar a história da empresa, a gente vai perguntar a história da pessoa, e aí a pessoa faz um storytelling dela ali desde o que ela estudou, aquilo que ela teve como experiência, e aquilo que ela quer para o futuro, enfim. E aí esse esqueminha é muito bom para a gente fazer perguntas e entender como é o dia a dia. E tem entrevistas que elas são realmente mais... elas seguem um scriptzinho, né? Vão ter recruiters ou gestores que eles vão perguntar coisas muito básicas, muito específicas, né? Me conte primeiro aí como é a sua experiência profissional, sua experiência na faculdade. Depois me conte sua experiência o que é que você tem de experiência prática. Me conte um desafio que você vivenciou. Me conte se você tivesse em tal situação, o que é que você faria. E aí, nessas conversas, eu acho que é muito importante, de fato, você falar aquilo que está no coração, aquilo que você acha, que você tem opinião, mesmo que nesse meio tempo você possa dizer assim, tal coisa eu não sei, nunca vivenciei, mas eu estou aqui para apto a aprender, eu estou esperando que essa oportunidade me ensine, estou esperando que eu tenha mais experiências para poder entender melhor sobre esse assunto, ou entender melhor sobre essa realidade. Então... eu acho que tudo quando é mais sincero possível, ou pelo menos com o engajamento de eu quero, isso, mas eu quero aprender e eu quero ter uma experiência para isso, isso faz mais sentido, isso ajuda na hora da seleção. Vai lá, Eric. É só sobre essa parte da entrevista, sabe, que ela mencionou aqui, foi muito bom essa parte do pontual do storytelling, eu gostei muito. Que realmente, quando você ordena a forma como você vai falar, tudo fica mais fluido de entendimento e por aí vai. Mas sobre a parte que tu comentou do GitHub, GitLab, etc., da parte do portfólio, e aí tu falou muito da questão da bagagem acadêmica da pessoa, né, também, que conta muito. Então, tipo assim, aqui o pessoal às vezes faz muito pesquisas, até mesmo voltada para soft skills, e também tem a parte de bolsistas, que é muito desenvolvimento tecnológico, às vezes um projeto que envolve uma parte técnica, só que ele também traz uma bagagem muito teórica, né? Então, às vezes a pessoa está muito treinada para uma coisa. Isso é levado em consideração, porque às vezes isso a pessoa não coloca expressadamente no currículo, mas às vezes ela coloca, sei lá, o link do artigo dela, coisa nesse sentido. Mas por curiosidade. Isso é super considerado. Quem pode falar sobre isso é Davi. Davi foi selecionado através de um hackathon e que fez um projeto específico que fez todo sentido. Exatamente. Boa noite, gente, tudo bom? Eu sou o Davi, eu não sei se alguns de vocês já conhecem e tudo mais. E aí, como a Mayara, pega na deixa da Mayara, no meu caso foi bem isso que aconteceu. Eu estava no 3º semestre, bem novo, eu não sabia de quase nada, estava aprendendo bastante coisa ainda na faculdade. Foi no período da pandemia, então estava tudo um caos, estava as matérias, estava os professores se adaptando, e aí eu procurando uma oportunidade, já estava aplicando para várias oportunidades, estava tentando e assim, sempre, às vezes não era chamado, às vezes não dava certo, e através de um hackathon que a Justor promoveu, eu consegui minha oportunidade. E, assim, para ser sincero, foi muito na cara e na coragem, porque eu não sabia bem programar, eu ainda estava aprendendo, ainda estava me desenvolvendo, eu estava com conhecimento que eu adquiri na faculdade de programação, de C, que a gente aprende. E só para vocês terem uma ideia, eu fiz o desafio do hackathon em R, que é uma linguagem antiga, que eu aprendi numa cadeira. Assim, então, foi algo totalmente com o conhecimento que eu tinha na época da faculdade que ela me proporcionou. E com esse conhecimento, eu consegui a minha oportunidade, mas não foi pelo meu conhecimento técnico. Eu vejo muito isso de, não foi porque eu tive o melhor código, mas por toda a proposta que eu
entreguei, entende? Então, a gente tinha reuniões para tirar dúvidas, então eu sempre estava lá, eu sempre estava perguntando ao pessoal que fez a seleção, o pessoal técnico, estava sempre me informando bem. Cara, eu não entendo isso. Você acha que essa abordagem estava certa? E aí, com o projeto, né, o projeto final que eu entreguei, eu consegui essa oportunidade. E sobre muito dessa questão de eu fiz um projetinho simples, eu não quero colocar porque não está bem escrito, não é a melhor prática de código, não está feito da melhor forma. Cara, eu vejo que isso é muito psicológico da gente achar que talvez o nosso trabalho não está bem o suficiente, não está legal o suficiente, a gente não está desenvolvido o suficiente, mas se você, de fato, estudar, se entregar, se fizer o seu melhor, com certeza você vai conseguir, seja a primeira oportunidade como estagiário, ou até mesmo eu vejo alguns casos de algumas pessoas que nem estagiam e vão direto para uma vaga júnior, porque a pessoa é tão... chegou num momento que ela já é desenvolvida o suficiente e já consegue, na faculdade, uma vaga de júnior. Então, claro que tem casos e casos, tem pessoas que começam estagiando, pessoas que começam como júnior, mas você fazer o seu trabalho, entregar seu trabalho, você dar o seu melhor, mesmo que você ache que ainda não é o suficiente para o mercado de trabalho, é extremamente essencial para você conseguir, muitas vezes, a sua primeira oportunidade, seja ela estágio, um trabalho mesmo, e isso que é bem importante quando você estiver pensando em aplicar para oportunidades. E só uma coisinha, Davi, sobre isso, que assim, o Eric perguntou relacionado à pesquisa, né? Tipo, participei de projeto de pesquisa e tudo mais. Cara, isso é muito interessante porque eu acho que às vezes a gente, como universitário, quando a gente está na universidade e tudo mais, a gente tem uma visão um pouco, entre aspas, deturpada dessa questão de pesquisa, né? De que, cara, pesquisa é muito pro lado acadêmico e não influencia nada no meu lado profissional. Mas assim, são coisas que se complementam muito, sabe? Eu acho que o que muda é a forma como a gente trata e como a gente fala sobre esse tipo de coisa. Porque quando você participa de um projeto de pesquisa, você desenvolve várias skills que também estão relacionadas e são utilizadas no mercado de trabalho, né? Porque você está ali participando de uma pesquisa com toda uma metodologia para entregar um trabalho sobre algum determinado assunto e tudo mais. Então, tem toda uma estrutura que você precisa seguir. Você está se desenvolvendo ali como estudante, como profissional. Claro que para uma parte mais acadêmica, mas tudo isso tem a sua influência no lado profissional também, porque na faculdade você tem diversas matérias de metodologia e tudo mais, que aquilo também influencia a forma como você vai estar se portando no mercado de trabalho. Então, uma coisa ela não exclui a outra. É só a forma como você fala sobre isso. Eu, por exemplo, eu fiz parte de projeto de pesquisa na faculdade, assim, eu fiz, assim, essa é a minha terceira graduação, basicamente, porque eu comecei a fazer ciências da computação na rural daqui de Pernambuco, aí depois fui fazer administração na federal e agora estou fazendo gestão de tecnologia da informação aqui no César. E aí, assim, eu participei de muita coisa, de muito projeto e tudo mais. E aí, quando chegou na Federal de Pernambuco, que eu fui fazer a administração, eu participei de um EJ, de uma empresa júnior. Eu até confirmei com o Davi, vocês também têm um EJ aí na universidade, né? E assim, cara, a EJ, ela é uma experiência, querendo ou não, acadêmica, profissional, faz parte da universidade. E assim, foi muito fantástica para mim. Foi algo que mudou muito o meu pensamento, como que eu via a faculdade, como eu via a academia influenciando a minha vida profissional. E então, assim, uma coisa definitivamente não exclui a outra, dá para usar as duas coisas. A única questão é como você pode apresentar isso. Tipo, poxa, tem uma entrevista e aí eu boto no meu currículo. Eu desenvolvi uma pesquisa baseada em tal, participei com o time, nós usamos metodologias que foram necessárias para desenvolver o nosso trabalho. Então, é muito da forma como você apresenta isso para as pessoas. Porque às vezes a gente tá tão, tipo, bitolado em, o mercado não liga para isso, que às vezes a gente acaba também não ligando para essas coisas. E aí a gente acaba não apresentando da forma como deveria apresentar, sabe?
E sim, a empresa júnior é uma experiência fantástica, é muito incrível. Recomendo pra caramba, quem tiver a oportunidade e o interesse de fazer, é muito massa. Mas era isso. Massa, massa. E aí eu tenho uma pergunta para ti, Mayara. Caso a vaga ela precise, ela peça um conhecimento que eu ainda não adquiri, como eu devo me importar? O que eu devo dizer nesse momento? Essa é uma pergunta que eu escuto muito das pessoas, principalmente para quem é júnior, para quem está querendo entrar na área tech, até gente que está fazendo migração de carreira, tem uma carreira massa e está querendo entrar no mercado, mas ela ainda não tem essa experiência na tech, né? E quando a gente pergunta, e nos processos seletivos a gente vai perguntar a pessoa sobre qual a experiência que ela tem sobre a determinada tech, a pergunta que a gente quer, na verdade, ouvir é se ela não tiver experiência, ela diz assim, mas eu tenho capacidade de aprender, eu posso aprender, ou justamente por as perguntas vão se complementando, né? Justamente por você fazer algum tipo de pesquisa, por você ter algum tipo de conhecimento, mesmo que acadêmico, e você registrou isso em algum lugar, e você trazer isso à tona na sua fala, né? Então, diz, não, eu não tenho experiência com, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui na empresa, a gente trabalha basicamente ali um back-end com Java e com Spring Boot. Então, a pessoa diz, eu não tive eu não tenho experiência profissional com Java, mas eu fiz um trabalho na faculdade que eu experienciei Java de tal forma, eu fiz uma pesquisa que de tal forma me ajudou em tal coisa. E aí isso faz diferença, porque quando a gente começa a perguntar na parte prática, e a pessoa, mesmo que o conhecimento teórico, ela já sabe sobre esse assunto, para a gente ajuda, para a gente que vale, na parte prática da coisa, todo mundo vai aprender, porque mesmo que você tenha uma certa experiência, quando você vai de empresa para outra, você vai aprender o modus operandi, você vai estar ali, vai conhecer o time, vai entender para que você está desenvolvendo, qual é o negócio ou produto que está sendo desenvolvido ali. Então, há ainda também uma aprendizagem por trás. Então, é importante ter pelo menos esse conhecimento, essa base teórica, e por isso que é importante participar dos projetos da faculdade, é importante você participar das matérias aí, ter isso em mente, fresquinho, e usar esse conhecimento da universidade nas entrevistas. E isso faz diferença. Então, eu acho que a melhor resposta não é não sei, não sei, nunca fui, mas é você tentar de alguma forma trazer alguma experiência que você tenha vivido, mesmo que teórica, desse assunto, né? Então, é muito importante. E aí, eu quero fazer também um adendo sobre aquilo que eu falei sobre a sinceridade, né? Alguém você pode dizer assim, mas não sei é mais sincero. Ok, mas também você dizer não sei por não sei e deixar por isso, falta um soft skill aí, uma habilidade de comunicação e de negociação ali sobre aquilo que você quer, que é importante. Então, se você quer uma vaga e você está em busca dela, você usar a artimanha aquela velha história do não sei, mas eu posso aprender, né? Tipo, não tenho um conhecimento prático, mas eu posso aprender por causa de uma base teórica que eu tenho aqui, então isso para mim vai ser fichinha, eu consigo aprender rápido, eu vi isso em tal matéria. Então, eu acho que na hora da resposta é você trazer soluções para aquilo, né, que você não sabe. Acho que é isso, bem isso. A Andresa comentou aqui no chat que, assim, então o segredo é nunca destacar os defeitos como defeitos, mas como potenciais de melhor. Super, Andresa, é exatamente isso. Exatamente isso. Eu tenho uma pergunta para o Davi, já que ele entrou muito cedo assim, no mercado de trabalho, já no terceiro semestre, fazendo pouquíssima coisa da faculdade. Como foi a tua experiência, ganhar experiência na faculdade para o mercado de trabalho? O que a faculdade te ajudou assim, de experiência? Sobre isso, cara, como eu falei, eu estava muito verde para programação e verde para muitas coisas. Se não me engano, eu estava fazendo ainda a cadeira de banco de dados, estava fazendo as cadeiras, assim, posso dizer, são essenciais, né, para você ter uma base lá para poder começar a aplicar para vagas e afins. Então, eu já sabia que eu queria trabalhar com engenharia de software, eu já sabia o que eu queria. Isso foi um fator bem importante para mim, porque eu pude focar, porque como eu já sabia o que eu queria, eu pude focar poxa, eu quero isso, então vou focar nisso, vou estudar isso.
Mas isso também não quer dizer que eu não experimentei coisas diferentes, porque, cara, o primeiro projeto que eu atuei como voluntário foi um projeto de análise de dados, entende? Então, tipo assim, foi algo que não tinha nada a ver com o que eu trabalho hoje, não tinha nada a ver com que a minha área de atuação, ou a área que eu me interesso, mas foi uma área que foi extremamente importante para eu poder ter experiência, mesmo que fosse uma experiência mínima, e começar a me aventurar em oportunidades e vagas. Então, se você quer ganhar essa experiência, cara, vá, meta a cara, vá indo, vá para... e não faltam oportunidades aí, tipo, a gente tem hackathons, e aí, pô, tem hackathon aí que tem premiação, você pensa, pô, premiação é top, tem premiação em dinheiro, às vezes dão certas crédito em tal coisa, mas se você parar para ver, cara, o hackathon tipo, você tem um tempo curtíssimo para fazer uma atividade extremamente desafiadora, e aí muitas vezes você tem que trabalhar em equipe com pessoas que você não faz a menor ideia de quem são. Antes de entrar, de fato, na indústria, também participei dos hackathons, então teve um hackathon da BTG Pactual, né, o banco, cara, foi com as pessoas totalmente aleatórias de vários lugares do Brasil, e assim, aí uma pessoa não falava nada, e depois saiu do grupo, não quis participar, e a gente teve que saber lidar, porque ela era pessoa de artes, então a gente teve que se virar e fazer as artes, da apresentação, teve que fazer toda a parte que era aquela pessoa especializada em termos para fazer, então a gente teve que se virar, e assim, além dos hackathons, cara, tem projetos pessoais, que nem a Mayara falou. Cara, você pode trabalhar como voluntário em diversos... O que não falta é oportunidade aqui na faculdade, seja de voluntário, tem bolsas. Claro que assim, as bolsas são extremamente interessantes, e quem não quer receber por trabalhar, né? Mas, cara, às vezes a experiência, a gente diminui muito a experiência e tipo, desvaloriza muito ela. Então, cara, vai atrás da experiência, mesmo que seja não remunerada, vai atrás da oportunidade, que com certeza possa ser que não seja a tua área de atuação, mas vai te ajudar bastante a tu chegar no teu objetivo. Só mais um adendo aqui, pegando tanto que o Davi falou quanto da Mayara, que foi um colega meu, experiência próxima, assim, e foi igual o Davi. Eu acho que ele estava cursando, acho que foi até antes de tudo, Davi. Ele estava cursando o segundo semestre só com FUP e laboratório mesmo. Ele foi, botou a cara no mercado de trabalho, conheceu, assim, o pessoal que estava contratando tudo mais e disse, eu não tenho a experiência necessária que a vaga está pedindo, mas eu estou disposto a aprender, a me especializar aqui dentro da empresa e ajudar em tudo que eu posso. Vai muito dessa capacidade de comunicação, e também o que a Mayra falou, que mesmo você não tendo aquela habilidade necessária no momento, você mostra interesse em aprender aquilo. Eu acho que o mercado hoje, ele busca muito essa questão do agregar valor a algo, sabe? Sim. Acho que é isso que você tem que passar, tanto para quem está te recrutando, para quem está te entrevistando, e assim sucessivamente. Às vezes eu não vou ter as habilidades, conhecimento que a vaga é necessária, mas eu vou ter aquela cara de pau de chegar e, putz, eu posso agregar, eu posso fazer isso, eu posso ajudar em tal meu coisa. máximo, e é isso, sabe? Acho que você tem que colocar os peitos de frente e encarar a pedrada, sabe? A minha vida é basicamente isso. Eu pego os desafios, entro com tudo. Não tô pronto, vai assim mesmo e vamos fazer dar certo, sabe? Acho que é isso que a gente tem que levar. E aí, eu queria já entrar. Como é que, tipo, qual a maior diferença da faculdade para o mercado de trabalho e como tu conciliou, tipo, tanto a faculdade como o trabalho, assim, sabe? Durante o teu dia a dia. Cara, isso é algo é um tópico bem sensível, porque é difícil, tá? Conciliar tudo é bem difícil, não é fácil para quem pensa que é mil maravilhas, não é tão fácil quanto pensa. Você tem que se preparar. Eu digo preparar porque eu sofri muito no começo com organização, porque eu sempre fui muito desorganizado, então muitas vezes o que acontecia? Às vezes eu perdia a atividade, às vezes eu esquecia dos prazos dos trabalhos e tudo mais, então
tudo isso eu fui vendo que era um ponto que poxa, eu tô falhando nisso, preciso melhorar isso, porque senão não vai dar certo, eu não vou conseguir. E isso já no estágio. Tinha reuniões, e aí às vezes eu podia, esqueci a reunião. Tem a daily é de 2 horas. Meu Deus, eu esqueci a daily. Já é 2h10 e eu estou atrasado. Então, esse ponto de se organizar é muito importante, e algo que eu fiz para me organizar, e que me ajuda ainda bastante, porque, como eu falei, eu sou um pouco desorganizado, é a questão de você ter uma agenda e você colocar seus compromissos na sua agenda. Então, tudo que eu tenho de compromisso, seja trabalho, faculdade, pessoal, eu vou colocando na agenda e vou organizando. E aí eu consigo controlar horário, eu consigo controlar... eu sei que essa semana aqui vai ser mais corrida para mim, eu sei que, aqui eu consigo fazer o trabalho nessa brecha de tempo, nesse tempo aqui eu consigo dar essa atenção para as atividades da faculdade, e, cara, você se organizando é possível, tá? Também não é impossível você conciliar tudo, é mais você se organizar, você se planejar, você também uma coisa que é saber quando faltar, tá? Pra galera que tem cadeira. Cara, saber quando faltar e não faltar por nada é muito importante. Então, você tem que saber, não vou faltar hoje porque eu tô cansado e não tem problema. Não, cara, você tem que ter disciplina para as faltas, então tem que saber controlar. Às vezes, já aconteceu algumas situações de tipo, eu tenho uma reunião aqui no horário da aula, será que eu consigo faltar hoje? Consigo. Então, ter essa gestão de prioridades e de tarefas é muito importante. E também, já respondendo também a outra pergunta, cara, o mercado de trabalho é muito diferente da faculdade, mas eu diria que a faculdade é a base que a gente precisa para encarar os desafios do mercado. Então, quando a gente está lá, e isso eu falo por experiência própria, quando eu entrei na empresa, cara, o tanto de informação que eu recebi, o tanto de coisas que se abriram para mim, o tanto as coisas começaram a fazer sentido. Isso aqui, no começo eu fiquei um pouco perdido, porque, é muita coisa, e aí, pegando um gancho assim, quando eu entrei no projeto, tinham 2 desenvolvedores, e, cara, eles me ajudaram muito. Então, quando eu entrei, eu estava muito perdido, estava muito desnorteado com um monte de coisa. Tem que aprender banco de dados. Eu estava fazendo a cadeira de banco de dados na época, então tinha coisa que eu tinha que utilizar que eu estava aprendendo ainda. Entender como é que o sistema funciona. Eu não sabia nada, então eu aperreava muito a galera, eu perguntava muito ao pessoal mais experiente. Isso aqui eu não faço a menor ideia, cara, não entendo nada disso, ainda não sei como é que funciona, não sei, não tenho a base necessária. E aí, muitas pessoas me ajudaram, e isso é um diferencial, tá? Tipo assim, ter pessoas... e isso também é um diferencial que eu vejo lá, que as pessoas são muito receptivas, estão muito dispostas a ajudar. Então, se eu não tivesse pedido ajuda, eu estaria preso em muita coisa, eu estaria atrapalhado em muita coisa. Então, peçam ajuda, caso vocês não saibam, não tenham vergonha de pedir ajuda, não fiquem com medo de pedir ajuda, porque, é um sênior lá, o cara sabe de muita coisa, eu vou perguntar para ele como é que dá um select no banco de dados, como é que eu vejo aqui os dados no banco. Então, não tenho essa vergonha, não tenho esse medo de perguntar, de dizer que não sabe. Então, eu não sei fazer essa tarefa porque eu não entendo como as coisas funcionam. Não tenho essa vergonha porque, para mim, perguntar, falar que não sabe, expressar que eu ainda estava aprendendo foi muito importante, e o que me abriu um leque de possibilidades a aprender coisas, a pessoas me ajudarem a evoluir, a pessoas chegarem assim para mim, Davi, cara, tu precisa estudar isso, isso e isso, precisa disso de base, tu precisa saber isso. Sabendo isso, tu vai conseguir fazer tuas tarefas. Então, ter essa base foi muito importante para mim. O Eric tem uma pergunta? Na verdade, não é nem pergunta, é mais complementar esse negócio. Tipo assim, aí encaixa muito com o que o João e a Mayra falou sobre soft skill, porque assim, eu passo isso de vez em quando no trabalho, até comento com tu, que às vezes tem pessoas que
ela é paga pra, sei lá, tá no suporte, ou tá lá como desenvolvedor, não sei o quê. Só que às vezes ela espera a pessoa falar algo pra ela começar a agir. Aí isso é muito ruim, porque às vezes você sente muito falta de proatividade. E às vezes, tipo assim, a gente olha muito mais pra se o cara não sabe, ele tá buscando aprender ou se ele tá só parado. Tipo, aí você vê, o cara tá fazendo o dia inteiro a mesma coisa. Pô, às vezes ele tem muito mais tempo pra buscar algo do que tá ali de boa. E aí isso vira até um empecilho, você não desenvolver habilidades simples de comunicação, de simplesmente perguntar. Às vezes o cara se encabula, mas está se comprometendo ele próprio. E aí no final é até mais fácil da pessoa ser mandada embora, perder às vezes um estágio que seria uma coisa muito melhor. Isso acontece muito. Se não Cara, esse é um ponto bem delicado, tá? Esse é um ponto bem delicado. Gente, sejam proativos. Sejam proativos. Cara, não importa. Tipo assim, às vezes, nem sempre você vai acertar. Nem sempre você vai acertar. Isso é fato. Isso aí é fato. Só que não deixem de ser proativos. Não deixem de correr atrás das coisas. Não deixem de perguntar e tal. É muito ruim. É muito ruim você lidar com pessoas que, tipo assim, espera o barco afundar pra poder, tipo, ficar lá boiando, sabe? É muito ruim, é muito ruim. E assim, por exemplo, o Davi, cara, eu trabalho com o Davi há 2 anos e alguns meses, 2 anos e 8 meses, eu acho mais ou menos isso. E, tipo, acho que ele trouxe isso da faculdade, porque esse cara aí é, tipo, uma das pessoas mais inquietas que eu já vi na minha vida. Então, tipo assim, o tanto do que eu conheço de gente que não tem proatividade, ele tem demais, tá ligado? E, tipo assim, isso é muito massa, é muito bom você poder contar com as pessoas e saber, poxa, se fulano tem algum problema, ele vai me dizer, ele vai me contar e a gente vai resolver junto. É muito difícil ajudar uma pessoa que você não sabe que ela tá passando por um problema ou que tá acontecendo alguma coisa. Porque, assim, querendo ou não, como PO, eu tenho um papel muito de gestor. E aí, assim, você gerir um time não é fácil, é muito difícil, é muito punk, assim. E principalmente se a pessoa ela não é muito clara com você. Então, assim, colaborem com as pessoas que estão gerindo vocês e sejam transparentes. Então, cara, isso aqui eu não estou conseguindo fazer, eu estou com impedimento, eu preciso de ajuda aqui. É muito mais fácil lidar com pessoas assim. De verdade, é muito mais fácil lidar com pessoas assim. Que pedem ajuda, que dizem que não sabe e que estão ali correndo atrás para tentar resolver, sabe? Eu acho que... Deixa eu só falar rapidão aqui, Eric. Acho que, assim, a gente tem que desmistificar muito essa questão de que as pessoas colocam o mercado de trabalho como sendo as pessoas, tá todo mundo fechadão lá e ninguém vai te ajudar por nada, porque é como se fosse uma corrida. E eu acho que o mercado de tecnologia em si, ele quebra esse paradigma, sabe? No sentido de que, tipo, os techs, os devs, os gerentes, eles estão lá para te ajudar, porque eles já passaram por isso, sabe? Então, eles estão lá te acolhendo, então... É mais do que necessário que você chegue e expresse aquilo que você precisa, que eles vão lá e te dizem, né, tipo, o que você precisa fazer e tal. Exato. Aí só pontuando também esse lance que o João comentou, que tipo assim, e também é aquele negócio, você trabalha com algo, e aí tipo assim, no começo foi o que eu senti, tipo assim, era muito aprendendo. Então, tipo assim, terminava o trabalho, às vezes tinha que estudar. Tipo, o Davi mesmo ele mastigava a loura todinho que tinha, que eu acho que é um que disponibilizava. Aí terminava o trabalho e ficava tipo a 10, 11 horas lá falando. Aí do nada eu chegava falando isso pra mim, que massa, não sei o que, eu morrendo de sono, mas enfim. Aí isso acontece bastante. E aí... E spoiler, isso vai acontecer você sendo sênior. Porque isso, os projetos mudam, a complexidade muda e sim. Mas, sim, com certeza. Mas o legal que eu acho é que no começo a gente fica como se fosse uma esponja mesmo. Tipo assim, tudo que você vai aprendendo parece que você já vai utilizando. Tanto que até mesmo para disciplinas, porque a professora Jacilane, que está aqui, ela dá uma disciplina voltada para testes unitários, coisas desse tipo, que é verificação e validação. Muitas das coisas que ela aplica na disciplina, eu já tinha visto no trabalho, porque acho que dificilmente você trabalha em empresa que não tem, sei lá, teste unitário, até mesmo teste de aceitação, né, via interface, coisas básicas. Isso às vezes agrega bastante.
Essa questão aí que tu falou, Eric, de testes, inclusive o Davi tu pegou essa cadeira, não foi? Sim, Ele com trouxe certeza. muita coisa dessa cadeira de testes lá para a Store, tá? Ele aplicou muita coisa de testes lá dentro do nosso projeto. E esse negócio aí que o Eric falou de você usar tudo que você tem e tal. Cara, é bizarro. A Mayara falou, né? Ah, não importa o quanto sênior você seja, você sempre vai se deparar com uma coisa nova. Cara, o meu primeiro projeto na Store era um projeto de que o Davi participou comigo, que era de integração entre data centers. Mano, nunca tinha. Cara, tipo assim, tinha umas paradas muito técnicas relacionadas aos circuitos que tinham, aos data centers e tal. E, tipo, eu nunca tinha parado para estudar sobre profundamente. Então foi super de surpresa, assim. E você vai aprendendo, cara. Trabalhar com o mercado de tech é isso. Você vai aprendendo de acordo com o projeto que você vai atuar. Tipo, hoje a gente trabalha em um projeto de um marketplace, que são coisas totalmente diferentes, assim. Eu já trabalhei com um projeto de FinOps, então, tipo, de FinOps em cloud, é muito diferente. São coisas que você vai tratando de forma muito específica. E isso é muito bom também, porque você vai adquirindo conhecimentos que você antes não tinha, que você não fazia a menor ideia, e você acaba, poxa, que coisa legal, que conhecimento bacana que eu não tinha e agora eu tenho. Isso é muito legal, é você explorar as coisas e você entender que, caraca, eu realmente não preciso saber tudo e eu consigo aprender boa parte das coisas. Então tipo, super tranquilo. Aí, João, até te fazendo pergunta sobre isso, porque da mesma forma que tu tá aprendendo, tipo assim, o Davi, todo mundo passa por esse processo. Tu como PO, às vezes tu tem que muito nortear a equipe para explorar prazo, até mesmo para cliente gestor, até mesmo outros piores que existem, né, que às vezes intervêm em certas uniões, que às vezes acaba sendo até meio complicado, mas tipo, no geral, tu consegue às vezes batendo um papo com a pessoa, entender essa questão da dificuldade, se ela tem, às vezes é mais da pessoa falar para ti, ou tem aquela parte de tu entender o nível da pessoa e por isso tu já estimula alguma coisa? Boa, show. Isso é uma ótima pergunta. Desculpa te cortar, mas só para complementar, e como tu vê isso, como é que tu vê o teu papel para orientar a pessoa também, né? Até para ela se dedicar na área que ela se propõe, né? Boa, show de bola. Cara, isso é uma pergunta bem importante, assim. No dia a dia, a gente, quando tá lidando ali com gerir pessoas e tudo mais, acaba que, de fato, é um desafio, não é uma coisa muito, muito fácil, porque cada pessoa tem muito sua particularidade, né? Isso é algo que eu levo muito para minha forma de gestão, que é tentar ser o mais empático possível e tentar sempre me colocar no lugar da outra pessoa, né? Tipo assim, a gente sabe que nem todo mundo está preparado para 100% das coisas. Cara, isso é super normal. E você, como um gestor, como um líder ali, como uma pessoa que você está levando a sua equipe para um determinado lugar, você precisa entender muito para onde você quer levar a sua equipe. Tipo, se você não sabe, ou se você não tem o objetivo do seu produto, no meu caso, como eu trabalho como PO, PM, eu trabalho muito atrelado à estratégia do produto. Então, se eu não sei qual que é a estratégia do meu produto, a minha equipe vai ficar muito mais perdida do que eu, sabe? Então, isso não pode acontecer. Eu preciso entender qual que é a estratégia daquele produto, o que é que todos os stakeholders têm de interesse e o quanto aquilo ali é importante para todo mundo, para passar isso para a equipe. E assim, eu sempre faço muito uma análise do que é que está acontecendo no meu time, né? Tipo assim, em todos os projetos que eu participo. Eu sempre busco eu sempre busco prestar muita atenção no que é que cada pessoa está passando ali dentro. Então eu puxo para conversar, eu converso. Tinha um caso engraçado de um projeto que eu participei que acabava que estava tendo alguns desentendimentos assim dentro da equipe e tal. E assim, é muito importante você puxar essas pessoas para conversar. Tipo, galera, o que é que tá acontecendo? Por que que isso está ocorrendo? Como é que eu posso ajudar vocês? Porque a gente também precisa entender que, cara, nem todo mundo tá tendo um dia bom. Às vezes a pessoa só tá tendo um dia ruim. E tá tudo bem. Tipo, hoje o Davi mandou mensagem pra mim. Cara, eu tô te achando tão triste, o que foi que aconteceu? Eu disse, cara, eu só tô cansado, só é, tipo, muita coisa, tá ligado? E às vezes é esse o dia a dia
que você tem, nem todo dia você vai estar super risonho, nem todo dia você vai estar com a maior energia do mundo. Às vezes você só está um pouco para baixo, e o papel de um gestor, de um líder, em estar olhando na sua equipe, é você observar isso, é você prestar atenção nesses pontos e pensar, caraca, como é que eu posso ajudar o Eric, como que eu posso ajudar a Mayara a se desenvolver mais, como é que eu posso facilitar um pouco mais a vida deles, né? Então, assim, nos meus times, eu geralmente tento filtrar bastante o que eu tenho de pressão de stakeholder para dentro de casa, assim. Eu geralmente tento não transparecer isso muito para a galera. Tento fazer esse filtro para que o pessoal também não fique muito na pilha, porque se a gente for falar tudo e for contar tudo, fica todo mundo muito louco e aí não dá muito certo. Então eu sempre tento fazer esse filtro aí, e também não jogar a galera em reunião sem contexto e nada do tipo, porque acaba prejudicando todo mundo. Aí, João, a minha pergunta é sobre basicamente tua carreira. Como foi o início da tua carreira e sobre o PO, foi algo que foi acontecendo mais naturalmente ou tu planejou se tornar um PO? Boa, show. Falando um pouco do começo, né? Tipo assim, eu comecei, logo que eu saí do ensino médio, eu passei na universidade em Ciências da Computação e fui fazer o curso. E aí, cara, assim, foi uma experiência muito louca, porque eu sempre gostei muito de tecnologia e, assim, desde 4 anos e meio, 5 anos de idade que eu mexo em computador. Então, eu tirei meu primeiro certificado de computação com 5 anos de idade. E aí, desde então, eu sempre fiz muito curso voltado para a tecnologia, eletrônica e tudo mais. E aí eu saí do ensino médio e disse, caraca, vou me aventurar e já sei o que eu quero fazer para minha vida e eu vou fazer um curso de tecnologia. E aí eu cheguei no curso e eu tive um choque muito grande de realidade, né? Porque a universidade é muito diferente do ensino médio. E principalmente um choque para mim é que eu sempre fui muito comunicativo. E na faculdade eu me vi muito preso assim em mim mesmo. E aí, com o passar do tempo, aí depois eu migrei para a Federal e fui fazer administração. E lá eu conheci o CIT. O CIT é a empresa júnior do SIM, da Universidade Federal aqui de Pernambuco. E aí, cara, assim, eu vou puxar muito sardinha pro lado de empresa júnior, porque eu realmente sou muito fã. Cara, o City foi sensacional, assim, para mim. Foi onde eu me descobri como PO, porque eu já sabia que eu queria lidar com a área de tecnologia e tudo mais, mas foi o City que me apresentou um outro lado da tecnologia, de que, cara, eu não preciso lidar só com código ali, de estar desenvolvendo um software, mas eu também posso usar minhas skills sociais e de interação com as outras pessoas e pensar em um produto. Então, como PO, no sítio eu participei de muito desenvolvimento de novos produtos. Então, poxa, como colocar um produto de um startup no mercado, como melhorar os processos de design de produto de uma empresa. Então, cara, isso foi muito sensacional para mim. A minha carreira como PO, ela começou a partir da empresa Júnior. Né? Então foi muito legal. Então, eu sei que vocês têm empresa júnior aí, aproveitem, é uma oportunidade muito massa. O movimento Empresa Júnior é algo muito legal, é muito bacana. Você conhece muita gente, faz um network muito legal. E assim, você ser um PO é você tentar. É meio que um centro de várias bolinhas, né? Tipo, você tentar contemplar o seu conhecimento tecnológico, de você entender das tecnologias e você entender como é que funciona todo o processo de desenvolvimento e as particularidades técnicas de cada produto que você cuida, como você também entender estrategicamente como é que você coloca um produto no mercado, então quais são as estratégias, quais são as posturas que eu preciso tomar para que o meu projeto ele tenha sucesso, então é você pensar em um MVP, é você pensar em qual que é a necessidade do cliente final, e também você pensar em uma gestão de pessoas. De, poxa, como é que eu posso lidar com tantos meus stakeholders, né, que são as partes interessadas, que estão ali me mandando demandas e dizendo, cara, o produto precisa ter isso, porque é isso que o mercado quer e tal, não sei o quê, quanto também você olhar muito para o seu time e ver como é que a galera tá, como é que as pessoas estão, e você tentar
meio que centralizar essas coisas e acabar criando uma boa experiência para todo mundo, sabe? Mas, cara, eu adoro ser PO, acho muito massa, eu gosto pra caramba. Eu tenho cada vez mais tentado desenvolver as minhas skills técnicas, né, porque esse é o meu objetivo de carreira, né, me tornar cada vez mais um PO com autoridade técnica. Então, essa é uma... Falando um pouco, assim, de previsão de carreira, é algo que eu busco muito pra mim, sabe? É isso que eu ia perguntar agora, só cortando tu rapidinho, Eric. Quais são as skills que tu mais tem que desenvolver assim para o PO? Boa. Vê, PO, assim, é delicado falar de PO porque o PO de mercado é um PO muito diferente do que a gente tem na U-Store. A gente brinca que, tipo, o PO da U-Store é meio full stack, a gente faz várias coisas. E aí, tipo assim, PO no mercado geralmente é muito de backlog e tal, tudo mais, escrever história dele e tudo mais, mas acaba que lá na U-Store eu tenho muito uma visão, e isso é muito fruto da empresa que foi construída, né, da U-Store que foi construída, que dá muita propriedade para todo mundo participar ativamente com suas opiniões e etc. Então lá, como um PO, eu tenho muito um papel estratégico também, participando da estratégia de um produto. Então é muito importante você ter tanto uma visão de marketing, quanto uma visão de produto, quanto você tem uma visão técnica sobre o seu produto. Então você precisa entender o que é que está sendo feito ali naquele momento. Você precisa ter muito um skill de comunicação, porque o seu dia a dia, boa parte do seu dia a dia, ele está 100% direcionado a se comunicar, tanto com o seu time, quanto as pessoas que não fazem parte do seu time. E aí você precisa ter muito como eu falei, né? Nem todos os dias são dias fáceis, nem todos os dias são dias bons, e às vezes você só leva pedrada. E aí você precisa pensar em como filtrar isso para o seu time e não transparecer esse tipo de coisa para o seu time. E aí também de gestão de pessoas, para você administrar o seu time bem, entender onde é que cada pessoa é muito boa. Tipo assim, Davi é um cara full stack. Ele é um cara que faz front e back. Só que, mano, eu procuro não deixar Davi tocar em front. Não porque ele seja ruim em front, mas porque ele é muito bom em back. Então, tipo, eu preciso, como um gestor, entender que, cara, olha as peças que eu tenho. Como é que eu posso usar essas peças da melhor forma possível, tá ligado? Então, isso é muito importante. E eu acho que é isso. Eu não sei se eu respondi toda a tua pergunta. Respondeu sim. Boa, show. Vai lá, Eric. Só puxando o gancho que o João tinha falado um pouco antes, que ele tinha mencionado a questão de procurar ser um PO ainda melhor, né? E aí até pensando um pouco de carreira, porque querendo ou não, tipo, no final das contas a gente também olha, sei lá, para salário, vislumbra outras coisas que não estão necessariamente ligado à sua carreira necessariamente, né? Tipo, às vezes, eu não sei, mas eu tenho essa visão particular, que quando você é, tipo, pleno para virar sênior, às vezes tem muito também da desenvoltura da equipe, né? De como a equipe vê você. Às vezes tu sente que é mais você tentar se expor a certos desafios, ou você meio que questionar as pessoas sobre novas responsabilidades a fim de virar sênior, coisa desse tipo. Você tem que tomar essa responsabilidade primeiro, ou você tem que tentar buscar com outras pessoas, sabe? Eu sei que isso é muito relativo, mas fica só uma visão tua, sabe? Boa, show. Cara, então, realmente bem relativo, depende muito. Assim, eu sou um cara que eu sou muito inquieto, eu gosto muito de fazer várias coisas, eu gosto muito de participar de tudo, assim. E acaba que, graças a Deus, e graças a muito esforço e também a ajuda do meu time, dos meus times que eu já tive e tal, sempre deu muito certo. E aí, tipo, toda vez que tem que tem um produto, um projeto que é muito complicado, é muito punk, assim, que tem muito problema de confusão e tal, geralmente eu tô nesse projeto. E aí, cara, é uma experiência interessante, é uma experiência legal, mas ao mesmo tempo é um pouco sobrecarrega um pouco, mas é algo muito legal, assim. Eu acredito que, principalmente nesse meu tempo de U-Store, eu tenho conseguido, pelos resultados que eu venho apresentando, eu tenho conseguido demonstrar muito isso, né, de tipo, cara,
pô, eu sempre tô ali, eu sempre topo as coisas que me mandam. Pô, isso eu acho que é uma característica muito minha, assim. Se eu não sei de algo, eu vou aprender. E foi aquilo que eu tava falando, né? Tipo, a importância de você não... De que tá tudo bem você não saber algo, mas que você tem que ir atrás e correr para poder aprender aquilo ali, sabe? Então não tem problema. Cara, você nunca vai estar preparado para 100% das coisas. Mas você só precisa tá com o peito aberto e dizer, joga por cima de mim que eu resolvo, sabe? E tipo assim, cara, você vai falando isso, você vai falando tanto isso, você vai se esforçando tanto e você vai lutando tanto, que no final das contas vai acontecendo, sabe? E aí, assim, você vai pegando com experiência toda a malícia do mercado, porque você tem que ter uma desenvoltura, você tem que saber lidar, porque... E aí a gente falou muito, né? De tipo, o mercado, as pessoas estão dispostas a ajudar. De fato, tem muita gente legal para estar ajudando. Mas o contrário também é muito real. E você precisa ter ali, cara, você precisa ter o jogo de cintura para você para você prestar muita atenção com quem você está lidando, com a forma como você precisa lidar, o que é que você pode falar, o que é que você não pode falar. E em Big Tech isso acontece demais, cara. Isso acontece pra caramba, assim. Em empresa grande é muito comum isso acontecer. Então, é meio que isso, assim. Eu não sei se eu respondi tua pergunta 100%, Eric. E aí, se não, tu me avisa que eu tento reformular. Fala aí, Davizão. Pegando também um gancho do que o João tá falando, sobre responsabilidade, pô, tem um projeto difícil, o João tá lá, então, cara, muito disso você vai vendo que você vai adquirindo senioridade pelas responsabilidades que vão te atribuindo. Então, você começa a empresa começa a te enxergar como não mais um júnior, e aí um exemplo, um pleno, ou até mesmo um pleno, um sênior, justamente pelas responsabilidades, pelos desafios que você enfrenta. Então, cara, se estão te enviando um desafio, se toda vez que te enviam um desafio, pô, te enviam um desafio cada vez mais difícil, quando as coisas apertam, te procuram, então esse é o sinal que você está amadurecendo, e a sua senioridade está subindo. E assim, isso também é um pouco do que eu vejo, que senioridade não é só como você se vê, mas como as pessoas te olham e como as pessoas te tratam. Então, se toda vez que acontece um problema te chamam, se toda vez que as pessoas, quando estão com problema, te chamam, então isso é um sinal que você está subindo de nível. Isso é algo natural que vem. Então, a partir do momento que você está lá como estagiário, aí você vai aprendendo coisas novas, aí você vai evoluindo, vai chegando gente nova, você vai ensinando essas pessoas, você vai dando passos e aumentando sua senioridade, não só pelo que você tem de conhecimento, mas pelas responsabilidades que são atribuídas a você. Pô, boa. Pô, respondeu sim, viu, João? E o Dev complementou muito bem. Sobre essa parte das pessoas te reconhecerem de outra forma, às vezes, tipo, eu não sei se já aconteceu, é uma pergunta para a Mayara, se quando ela chega no momento da entrevista, tipo, às vezes a pessoa vai se candidatar para uma vaga, sei lá, de estagiário, porque ela pensa em começar carreira, e porventura ela já demonstrar estar no nível acima, isso tu chega a avaliar ainda no momento da conversa, ou isso fica no momento mais técnico da coisa? Boa pergunta. Eu diria que eu acho que só na conversa não dá para perceber, não. Assim, eu acho que é lógico que na conversa a gente consegue entender um pouco mais sobre maturidade, sobre soft skills ou habilidade de comunicação ali, mas essas outras habilidades elas são muito práticas, é muito no dia a dia mesmo. Assim, então, tirando talvez alguma experiência que a pessoa já traga no colo, é muito difícil a gente perceber no primeiro momento, assim, de sair, sei lá, de uma vaga de estágio para júnior. Mas quando é uma vaga já júnior, assim, alguém já tem uma certa experiência no mercado e uma vaga entre júnior e pleno, aí isso a gente consegue captar. Quando a pessoa já tem uma certa experiência, a gente já consegue dizer assim, poxa, essa pessoa ela não é júnior, não, essa pessoa já é pleno, dadas as vivências que ela teve, é isso, eu acho mais se a pessoa é zerada só com soft skills, a gente não consegue dizer assim, não, que ela é preparada para uma vaga júnior, não.
Tô entendendo. Mas tem algumas skills que tu tende a observar mais quando é no momento que a pessoa vai começar a conversar com tu, tipo comunicação, questão de proatividade a partir dos projetos dela, algo nesse sentido? Isso, esses vão ser sempre as principais. E uma questão de comunicação, é muito importante fazer esse adendo, que não tem a ver sobre você ser extrovertido ou introvertido, né? Porque eu já ouvi até, inclusive, de um amigo que é dev, e aí ele contando para mim assim, Mai, eu não consigo emprego porque eu sou muito tímido, eu sou muito introvertido e tudo mais. Não é sobre isso, assim. Lógico que vou fazer um PS de tudo bem que você pode encontrar pessoas e pessoas em processos seletivos, né? E aí você vai encontrar gente de toda qualidade e talvez vai esbarrar em um péssimo profissional que vai considerar isso aí como você ser bom ou ruim. Mas você ser... comunicação tem mais a ver sobre você conseguir fazer esse storytelling, que eu já comentei, sobre você conseguir comunicar aquilo que você pode trazer enquanto proatividade, né? Porque foi o que acho que foi a Larissa que comentou aí, fez um comentário no chat, disse que às vezes não é você dizer, você pegar seus gaps aí e ressaltar eles, mas trazer eles como oportunidade de crescimento. Então, eu acho que essa habilidade de comunicação é o que é mais importante, independente de ser introvertido ou extrovertido. Você pode usar isso na sua fala. Então, eu acho que... esses são os skills que a gente geralmente considera nesse primeiro contato até principalmente com vagas júnior, né? Você trazer essa ideia de que você pode aprender, essa proatividade, eu acho que tem um lance de iniciativa também, eu acho muito bacana quando as pessoas já chegam, às vezes, na entrevista sabendo um pouquinho da empresa, né? Isso, às vezes, é regra básica aí também de entrevista. A gente, geralmente, nas entrevistas, a gente conta sobre a empresa, mas é muito bacana quando a pessoa já chega num papo com a gente, ela já traz um elemento de alguma coisa que a gente já tem, que é divulgado. Isso é uma coisa que está lá no mercado. Você dá um clique no LinkedIn ou entra no site da empresa, você vai encontrar, né? Então, é muito bacana também ter essa proatividade ali de chegar e conhecer um pouquinho mais sobre a empresa. Essa skill também de a gente perceber que a pessoa tem esse gosto pelo aprendizado mesmo, assim, de você demonstrar que você é alguém que gosta de aprender tecnologia, né? Então, você é o curioso, você é alguém que está ali e mesmo que seja uma coisa que você nunca viu na vida, mas você fala, mas me conta mais sobre isso, eu achei interessante isso aqui. Então, é legal que você vê que a pessoa está interessada realmente naquilo, que você pode abraçar essa pessoa nesse mundo, assim, porque ela gostou daquilo. Então, eu acho que essas skills, esses soft skills aí faz diferença na hora de uma entrevista, na hora da gente até selecionar as pessoas para as vagas. Tem um lance de conexão aí mesmo, de match com um projeto que faz diferença. Aí, tipo assim, Mayara, quais são as principais habilidades técnicas e comportamentais que se é esperado de um profissional de sucesso? Habilidades técnicas é aquilo que eu trouxe no início, né? Tipo, olha, tem alguma coisa que você gosta, você já sabe, mesmo de pouco tempo, assim, você já viu alguma coisa que você acha interessante e você quer? O Davi falou isso, mesmo no início ele talvez tinha uma certa habilidade que ele gostava e ele focou e aprendeu sobre aquilo. João contou nesse relato dele também aí, poxa, o João era um cara comunicativo, viu que talvez a habilidade técnica dele era comunicação no final, né? Então ele foi aprofundar naquilo que ele era bom. Então, você ser generalista é bom. Eu acho que é um comentário a ser feito. Você ser generalista é bom. Mas naquilo que você é bom de verdade, aprofunda mais. Fica um especialista daquilo que você é bom de verdade. Então, que isso faz diferença aí na parte técnica da coisa. E o bom de verdade é, mas o que eu sei que eu sou bom? Aquilo que você gosta e aquilo que as pessoas reconhecem que você sabe fazer, né? Então, é um filtro que você pode fazer. As habilidades comportamentais, elas são de relacionamento. Ponto. Você, principalmente na área tech, tirando um projeto que você vai ser sozinho, desenvolvendo, codando em 4 paredes, um código só seu ali e pronto, você vai lidar com times. Você vai ter um PO, você vai ter um desenvolvedor pleno junior sênior ali junto com você, você vai ter, tirando a squad específica que você trabalha, você vai ter provavelmente gerente, diretor, você vai ter RH ali cobrando coisa.
Então, é muito relacionamento mesmo, assim. Habilidades relacionais é muito importante. Então, isso eu acho que isso é universal. Seja você ser sei lá, um assistente administrativo, uma recepcionista de alguma coisa, a você ser um CEO de uma big company da vida, você tem que saber se relacionar, né? E, mais uma vez, isso não é para dizer que você tem que ter um padrão. Isso tem a ver com você ser respeitoso, de você ser... você considerar outra pessoa, de você ser... tudo sobre respeito, na verdade, né? Porque, às vezes, as outras coisas é muito sobre jeito da pessoa, sobre personalidade, e a gente vai viver num mundo diverso. Mas você é respeitoso? Você está ali para cooperar com as pessoas? Ponto. Então, essa é uma habilidade comportamental que vai requerer. A gente vai ver muito aí no LinkedIn postagem clichê sobre essa ideia de que você é contratado por causa da sua habilidade técnica e você é demitido por causa do seu mau comportamento. Isso é super real em qualquer tipo de empresa. Então, eu acho que aprender a se relacionar de maneira geral é muito importante. É isto. Maiara, assim, já aconteceu algum caso extraordinário de a pessoa se candidatar para uma vaga e você, durante a entrevista, perceber que ela se encaixaria melhor em outra vaga? Super! Acontece sempre. Acontece muito. Principalmente quando a pessoa tem isso de ter uma stack que ela gosta e que ela tem um projeto, tipo, é isso que eu falo de você divulgar. Então, às vezes a gente tem, sei lá, a gente tem uma vaga para Java, que a gente está fazendo entrevista, mas aí o cara tem um projeto que ele trabalhava com mobile, que ele fez e que deu super certo, e a gente tem um outro projeto rodando em uma outra squad que a gente precisa de um cara de mobile. Super, acontece sempre. A gente super considera as pessoas, às vezes, por uma vaga e fala, poxa, eu e João, a gente entrevistou umas 200 pessoas nesse último mês por causa de um projeto específico que a gente está trabalhando. E várias vezes a gente terminava a entrevista e falava, poxa, esse cara não é para o marketplace, esse cara é para o billing, que é um outro projeto que a gente tem. Esse cara seria massa para o Ops, que é um outro time que a gente tem lá. Porque acaba que a gente olhou ali no LinkedIn, viu que ele tinha umas stacks que era parecida com o projeto, mas que na parte prática da coisa ele tinha umas outras habilidades que faziam sentido para um outro projeto. Então, sim. Então, por isso que é muito importante você fale. Diga, mesmo que às vezes talvez não é para aquela oportunidade, mas vai ter para outra e assim vai. Que massa, que massa. Eu tô só anotando aqui os insights, as dicas, tá? E aí, João, tem uma pergunta para ti, cara. Tipo, como é que tu equilibra a necessidade do cliente, da empresa e das equipes no desenvolvimento ao tomar decisões sobre um produto? Boa. Cara, então, depende muito do projeto e depende do clima do projeto, né? Tipo, de como é que tá o clima do projeto. Para ser bem sincero para vocês, nem sempre dá para você ser perfeito e o mais assertivo possível. Às vezes rola de você tomar um top-down assim, de tipo, cara, precisa priorizar isso aqui e é isso que a gente precisa. Mas assim, pensando muito em produto, você precisa avaliar o que é que vai trazer, trazer mais, não é qualidade, mas sim o que é que vai trazer mais valor para o seu projeto, sabe? Para o seu produto. No final das contas, e isso aí é para todo mundo, tá? Não só um PO precisa saber disso, mas todo mundo que está participando de um projeto e de um produto precisa entender que a construção daquele produto, ela leva em consideração vários stakeholders. Tem muita gente que vai usar aquele teu produto. Então, você precisa entender o que é que as pessoas precisam e onde é que elas vão estar encontrando valor no seu produto. Cara, às vezes a gente está falando de uma coisa, tipo assim, tem um ponto específico para ser feito no marketplace, que é um dos produtos que eu cuido. Só que aí a gente está focando tanto naquilo ali, tanto naquele ponto, que a gente acaba não observando que, poxa, mas se eu trouxesse uma outra feature aqui, traria muito mais valor para o cliente. Porque isso aqui que eu estava trabalhando, isso aqui que eu estava pensando, não dá tanto valor assim para o cliente final. E aí depende muito, cara, de como tá o clima. É por isso que eu falei que depende muito de como tá o clima do produto. Porque às vezes você vai ter um período mais calmo e mais tranquilo que você vai poder parar e arrumar a casa. E aí você vai poder, olha, essas aqui são as minhas essas aqui são as minhas atividades, as atividades do time que são direcionadas
para estar equilibrando um pouco mais o nosso produto e estabilizando mais o que a gente tem de produto. Só que vai ter momento que você vai ver que o mercado ele é muito rápido, o mercado ele anda muito rápido. E os stakeholders também acompanham o mercado. E muitas vezes você precisa de um tempo de, galera, o tempo de arrumar a casa ele vai ficar um pouco pausado e a gente vai precisar entregar valor para o cliente. Isso já aconteceu muito num produto de FinOps que eu tinha. De que o produto, a gente passou tanto tempo arrumando a casa, que chegou em um momento que, cara, o produto ficou para trás e a gente precisou correr muito para poder ir atrás e lançar novas features e novas funcionalidades no geral para poder acompanhar o mercado, sabe? Então, é muito de você prestar atenção em tudo que está sendo feito, e aí, tanto com relação ao mercado, quanto com relação ao stakeholder, porque vem em ordem de diretor, enfim, de galera que está pagando pelo projeto e tal, e aí você precisa ter esse equilíbrio de, poxa, eu preciso evoluir o meu produto, mas eu também preciso cuidar da manutenção do produto. Então, você equilibra aí ali um 70-30, 80-20, depende muito do momento, sabe? E também pegando esse gancho que o João tá falando, também serve para a equipe de desenvolvimento. Então, o que eu vejo bastante a gente tem essa junto com o PO, essa questão de saber o que é que a gente pode priorizar e o que é que a gente tem que priorizar. Então, vão ter, claro, momentos que a gente vai ter que, a gente tem um boleto aqui, um boleto técnico, que a gente deveria ter resolvido isso aqui há muito tempo atrás. A gente sabe que é um problema, mas ele ficou para trás porque a gente tem outras prioridades. Então, quando você está com a parte técnica, você também tem que ter essa noção de que, às vezes, vão ter atividades que vão ter uma prioridade maior do que outras e que vão ter atividades que vão precisar de um tempo menor que outras. Então, possa ser que você tenha uma atividade que, poxa, você vai fazer testes, vai fazer, automatizar, cara, mas isso vai levar um tempo muito grande e o cliente precisa disso para ontem, o cliente precisa disso para amanhã, porque isso é o tempo de mercado, né, que nem o João falou. Então, às vezes tu deixa de lançar uma feature e aí o concorrente lançou essa feature e está pegando todos os clientes e está fazendo vendas e está crescendo. Então, isso também se enquadra na equipe de desenvolvimento e também da gente saber que a gente também não pode matar uma formiga com um canhão e querer isso mais para a parte técnica, tá? Tipo, poxa, eu posso fazer uma arquitetura, desenhar uma arquitetura, fazer um microserviço aqui para resolver esse problema e aí eu consigo fazer cadastro de 5.000 usuários por segundo, eu consigo distribuir meu sistema em várias regiões da AWS. Cara, às vezes o que o cliente precisa é algo mais simples e algo que você não precisa de tanto incremento. Então, às vezes você, com 2 dias de trabalho, você consegue fazer algo que... E só complementando, não é algo de todo jeito, não é fazer de todo jeito, mas às vezes o que você tem a ideia de, poxa, eu vou fazer uma solução super top, super moderna, de ponta, com muita tecnologia, mas o que o cliente precisa é de algo mais simples. Então, ter essa medida, saber dosar isso de, poxa, aqui eu preciso fazer uma solução mais robusta, aqui eu consigo fazer algo que atenda às necessidades atuais do cliente, mas daqui a 2 semanas eu consigo refatorar, eu consigo melhorar, eu consigo aumentar a capacidade de processamento ou afins. É muito importante para a equipe de desenvolvimento também. Antes do Eric falar, Eric, rapidinho, só complementando esse negócio que o Davi aí falou de matar uma formiga com a bazuca, a gente tem um exemplo muito prático e no projeto que a gente está atualmente, que é tipo assim, a gente tem um marketplace hoje que comercializa SaaS e SVAs, né? SaaS, Software as a Service, e SVA são produtos de valor agregado. E aí, tipo assim, existe um projeto para que mais na frente a gente comercialize produtos físicos e etc. Só que acabou que uma pessoa que estava cuidando antes do projeto iniciou uma parada e implementou uma parada de venda de produto físico logo no começo, tipo assim. Então, não teve muito aquela parada de MVP. E aí hoje a gente tem um pouco de algumas consequências, né? Tipo, se a gente tivesse trabalhado um pouco mais no MVP antes, provavelmente hoje a gente teria um pouco mais de qualidade em algumas coisas.
E aí é muito disso, é muito de você estar alinhado com a estratégia do seu produto. E você entender realmente, cara, você não vence 5 guerras todos os dias. É todos os dias um novo desafio, uma nova batalha para você lutar, e tudo tem que ser feito com muita calma e estratégia e pensando, assim, e muito alinhado com o que você precisa entregar. Foi mal, Eric, pode falar aí. Não, tranquilo, tranquilo. Era justamente um ponto que eu ia mencionar, essa questão do time to market, que, tipo assim, muitas das vezes a gente que vem, às vezes, de uma bagagem mais técnica, às vezes quer enfeitar muito, quer passar batom no porco, esse tipo de coisa que o pessoal fala, né? De colocar coisa que não deveria. E aí, justamente esse ponto, às vezes gera mais problema, porque o teu produto é o principal. O que tu faz no back-end, tipo, não é necessariamente aquilo que o cliente quer. Às vezes o que ele quer é uma função ágil, que realmente depende do que você for implementar, mas aquilo não é o principal, aquilo é mais um refinamento, né? E aí, às vezes, você tem que ter, às vezes, pelo menos eu tenho essa visão, porque eu trabalho como desenvolvedor Java, né? Aí, essa parte, hoje que eu sinto se eu não entender boa parte do meu produto, às vezes eu não consigo dar suporte no que o cliente está falando, porque às vezes ele tem uma interpretação e eu posso ter outra, porque eu vejo as coisas de um jeito e ele vê de outro. E aí, tipo, acaba se complementando, né? Só isso mesmo que eu pontuar. João, eu acho que vai ser minha última pergunta para ti. Como foi tua primeira experiência como PO, teu primeiro trabalho como PO e como tu fez o teu crescimento na carreira? Boa, show. Cara, então, a minha primeira experiência na área de produtos, assim, como PO, foi numa empresa, meio que, tipo, já tinha saído ali da pandemia e tal, e aí eu passei muito a pandemia toda trabalhando de forma remota e tudo mais, em EJ e tal, e aí a minha primeira experiência pós esse processo foi presencial. E aí, cara, pra ser bem sincero, é engraçado, porque eu passei só um mês, porque eu não aguentei presencial, tipo, e trabalhar presencial, tá ligado? E aí, assim, falando um pouquinho da U-Store, que foi a minha experiência mais desafiadora. Cara, quando eu cheguei, e aí é por isso que é muito bom quando você encontra pessoas que vão te ajudar, né? O meu primeiro time, o meu primeiro produto que eu tomei conta, os meus 2 primeiros produtos, assim, as pessoas me ajudaram pra caramba, sabe? Tipo, de você, pô, eu não entendia nada sobre o produto, não sabia nada sobre o produto, ainda mais que era um produto bem diferente do que eu já havia lidado, então eu não conhecia muita coisa. E aí as pessoas me ajudaram, as pessoas do meu time me ajudaram muito a entender sobre o produto e tudo mais. E aí foi uma experiência deveras peculiar, porque, querendo ou não, eu tenho 25 anos, né? Na época eu tinha 23, 22 anos, por aí. E aí, tipo, querendo ou não, o público que a gente trabalhava nesse projeto eram pessoas muito mais velhas do que eu. Então, tipo, a média de idade da galera que estava comigo nas reuniões eram, sei lá, 50, 55, 60 anos, né? Os stakeholders e tal. E tava eu lá, um moleque de 22, 23 anos, no meio da galera e, tipo, naquele clima de empresa grande e tal, não sei o quê. Cara, foi bem desafiador, foi bem punk, assim. Com certeza, se eu não tivesse tido o apoio do meu time especificamente, eu não teria, eu teria surtado total, assim, teria enlouquecido, porque realmente foi muito complicado. Mas é isso, é você achar pessoas que são muito boas e que vão estar ali te apoiando, te ajudando também, para você desenrolar e tal. E você nunca levar as coisas muito pessoal, né? Tipo, você nunca levar muito do trabalho para a sua vida pessoal. Porque no final das contas, e aí, cara, isso aí é para todo mundo, assim. Trabalhar é muito bom, mais ou menos, preferiria ser herdeiro, mas trabalhar é algo necessário, né? Mas, assim, o bom do trabalho é aquilo que ele te proporciona, né? Querendo ou não, é o dinheiro, é o que você pode comprar com aquilo. Acaba que é isso. Mas é muito importante você nunca levar essas coisas para sua vida pessoal, assim. Pô, eu tive um dia mal hoje, eu tive um dia ruim. Eu me inscrevi em milhares de vagas e nenhuma me deu um sim.
Cara, isso acontece, isso é normal, velho. Isso é normal. Antes de você receber um sim, você vai receber muitos nãos. Antes de você receber um sim, você vai receber muitos nãos. Cara, às vezes você precisava receber aqueles não para poder ir construindo o teu caráter, a tua postura, a forma como você vai se comportar. Porque uma coisa que Davi falou, ele falou que, tipo assim, você precisa, questão de senioridade e tal, é muito importante como as pessoas veem você. E eu concordo muito, e de fato é muito disso. Mas eu complementaria isso com, é muito importante como você faz as pessoas verem você. É muito importante. Você pode criar. É você que, no final das contas, vai estar criando e vai estar manejando a sua carreira e o seu papel e a forma como as pessoas vão te ver. Então, tipo assim, é muito de você passar segurança, é muito de você ser aquela pessoa de, cara, pô, eu não sei isso aqui. Eu sei que a gente tá frisando muito nisso e às vezes parece balela, mas é muito verdade, é muito real isso, sabe? De tipo, pô, tá tudo bem você não saber de algo, você só precisa se expressar e conseguir falar isso. Então eu acho que na minha carreira eu sempre fui uma pessoa que eu abracei todos os desafios que me foram dados, porque não necessariamente eles foram os melhores desafios ou tipo assim foram incríveis para mim, não, muitos cara, pô, pra quê, velho? Por que eu não queria estar fazendo isso? Mas tipo assim, são desafios que acabam moldando você, acabam moldando sua carreira e vão te dar, cara, vão te dar uma história muito legal para contar, sabe? E vão te dar uma bagagem de mercado muito massa. Para você ir no entrevista e você contar em um processo que você ajudou a remodelar, ou em um produto que você não tinha nada a ver e você acabou participando também, de um desafio de estruturar um núcleo na sua empresa. Cara, isso é muito bacana, isso é muito interessante. É muito, é muito bom você ver pessoas, e isso a gente sempre leva em consideração em entrevista, quando tá ali vendo alguém novo pro time, pessoas que não se prendem ao preto no branco, o preto no branco, sabe? Tipo assim, aquela coisa de sim, não, sim, não, sim, não. Cara, não é sobre isso. É você entender as variações e as variedades de coisas que você pode fazer e meter a cara mesmo e ir tentando, velho. E ir tentando coisas diferentes, e participando, e falando, e procurando ajuda, sabe? É muito sobre isso. Valeu, filho, obrigado. Tá ajudando muito, principalmente que eu tô vendo mais essa área da gerência aqui do teu projeto. Que tu fala, eu vou pegando aqui e vou associando depois. É muito bom, cara. Eu gosto muito do que eu faço. Eu sou suspeito para falar, mas, cara, eu adoro o que eu faço. E, tipo assim, tenho que codar às vezes pra faculdade, pôr uma besteirinha aqui, outra ali, mas, mano, eu sou muito mais ter o conhecimento e técnico, que é isso que eu busco sempre, mas, tipo assim, trabalhar muito na gestão das coisas, arquitetando ali junto o produto, o que é que precisa ser feito, eu curto muito. Então, assim, galera, se tornem PO, é legal, cara, é muito bom trabalhar com produto. Para encerrar, assim, gostaria de fazer a última pergunta para a Mayara. Consegui meu primeiro emprego. Como devo aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível? Como devo me importar, o que devo fazer? Se eu arranco meus cabelos, o que é que eu faço? Acho que o resumo é o resumo do que a gente está falando aqui hoje a noite inteira, assim. Aproveita a oportunidade no sentido de você chegar lá, mesmo como júnior, e dizer, gente, eu estou aqui para aprender. Ensinem. O que eu posso aprender? E aí, lógico, você pode aprender de várias formas. No visualizar mesmo ali, você pegar alguém. Com certeza você vai ter alguém que você vai se agarrar no trabalho, na ideia de, poxa, eu admiro essa pessoa e eu quero aprender alguma coisa com ela. Então, aproveitem as pessoas ali, os profissionais que você vai atuar e pessoas que você admira, que você quer ter como exemplo ali, você visualiza como exemplo e vai aprender com ela. Aquilo que Davi João também disse, não sei, mas estou aqui para aprender, então pergunta mesmo e vai na onda aprendendo e desenrolando o que você quer. Faça amizade com as pessoas, faça
conexões ali, um network ali com as pessoas, porque isso faz diferença quando você, inclusive, se você não quiser montar a carreira naquela empresa, você pode ser indicado para outra, alguém vai sair da empresa e você depois vai ficar descontente e vai lembrar de você em uma outra oportunidade, ou você vai ser visto onde você está, né, como aquilo que o João falou, você vai ser visto de alguma forma. Então você sai caminhando aí de escadinha em escadinha, de senioridade em senioridade, porque você está sendo visto, porque você está participando das coisas. Então é muito bom quando você vê alguém que ele não só pega o que é dele para ser feito, mas ele vai se importando com as outras coisas também, vai aprendendo. Então é isso, aproveitar. Eu acho que também tem um lance de também não querer abraçar o mundo. É um lance também de você dosar isso, e talvez isso no começo, para quem está começando, é algo realmente que a gente vai ter uma certa dificuldade, porque é isso, vai ter dia que você vai estar querendo abraçar o mundo mesmo, você vai estar querendo fazer 1000 coisas, você vai querer estudar tudo que lhe mandarem estudar, e você vai ter 200 mil atividades para fazer, você vai estar morto no final de semana, porque você quis fazer muita coisa. Mas eu tenho a paciência de que você vai aprender com o tempo. Então, aceite o seu momento hoje enquanto júnior. Seu momento enquanto júnior hoje é aprender. Então, vai aprendendo devagarzinho. Teve a oportunidade de colar em alguém para aprender um pouco mais, cola nessa pessoa. Você já sabe uma coisa? Ensina a outra. Eu acho que também no ensinar você aprende, né? Então, ensina aquela pessoa. Você ajude as pessoas que estão ao seu redor ali também, da mesma forma que lhe ajudaram, ajuda as outras pessoas. Isso faz diferença. Deixa um legado também, eu acho que é importante isso, de você deixar um legado, de você, logicamente, também ter o toque seu ali. Quem é você no seu trabalho? Quem é o seu jeitinho ali? A gente sabe quem é Davi, o jeitinho dele, a gente sabe quem é João. João, só para vocês saberem, a gente chama João de pior fofo, porque ele é um querido, né? Então, ele se destaca entre os outros piores. Os outros piores são uma figura? Também são uma figura, cada um tem seu jeitinho. Mas aí você tem uma figura carimbada, então é muito importante ser você no trabalho, naquilo que você quer, com a sua paixão, com aquilo que você gosta. Então, é você aproveitar a oportunidade o máximo possível nisso. Aprender, se relacionar com as pessoas, deixar o seu legado ali, criar sua marca onde você estiver. E se ali é só um degrau, aproveite o máximo possível esse degrau, que as oportunidades vão surgir. Né? Se não é um degrau ainda, é algo que você ainda quer e você está dedicado, então se dedique, seja lembrado onde você está o tempo inteiro. Lógico, com PS na ideia de ser lembrado para ser sobrecarregado, não, mas ser lembrado na ideia de, poxa, eu consigo fazer isso aqui, só fulano vai saber me ajudar nisso aqui, porque ele é bom nisso. Então, seja bom naquilo que você está fazendo. E tenha paciência também com as etapas, você não vai conseguir isso do dia para a noite. Vá fazendo, aos pouquinhos. Né? Então, eu acho que essas dicas aí que eu diria para alguém, não sei se os meninos querem acrescentar também, até na própria vivência deles, acho que é uma coisa que vocês também podem cooperar. Eu acho que também, desculpa interromper, é muito da questão da qualidade, não da quantidade, né? A gente buscar, tipo, não querer abraçar o mundo, como você havia dito, mas o básico que eu pegar, tipo, peguei uma atividade só, mas fazer aquilo bem feito, fazer aquilo para que fique bom, sabe? As pessoas consigam reconhecer o meu trabalho através daquilo, né? Não pegar várias coisas e, tipo, ficar tudo mal feito. Isso aí. Bom, se vocês não tiverem nada assim a acrescentar no momento, infelizmente, a gente vai estar chegando ao fim da nossa palestra. Gostaria de agradecer muito por vocês terem topado o convite. Confesso que quando eu soube que eu entraria em contato com vocês para a gente articular essa palestra, eu fiquei, cara, tipo, vai vir uma galera muito foda aí para poder ministrar a palestra para a gente. E eu sempre gosto de ter essa empolgação de conhecer novas pessoas, criar ligações, porque para mim é muito importante isso, sabe? A faculdade não é só conhecimento e estar ali o tempo todo enfurnado, estudando. É uma fonte de network, a faculdade. Isso, exatamente. É você criar contatos, é você criar amigos também, sabe? É muito disso. Opa, Ricardo. Peraí, Marcelo, só te cortando rapidinho. Ricardo, pode falar. Não, desculpa, foi um erro aqui.
Não, tranquilo. Tranquilo. Bom, pessoal, eu vou estar disponibilizando o link do Forms aqui no chat, tá? Para quem está assistindo a palestra, receber o seu certificado de 2 horas. Maiara, João e Davi, eu vou estar disponibilizando para vocês lá pelo Telegram, tá? O formulário de vocês de feedback. Boa noite. E mais uma vez agradecer a presença de vocês. Eu, anotei muitos insights aqui, tô com a minha cabeça assim. Não, tudo que o João falou pra mim, tu é doido, eu vou tirar um final de semana pra compreender. E, PO é até uma coisa que uma vaga que eu tava conversando com o Eric, é uma coisa que eu tenho interesse, sabe? Eu gosto muito dessa parte de gerência, de trabalhar com pessoas. Isso, eu gosto muito disso, sabe? Basicamente é o que os líderes aqui dentro do projeto fazem muito. O nosso projeto, ele tem muito essa característica, sabe? De tanto te ensinar, te passar a parte teórica, a parte técnica, mas também fazer com que você trabalhe em grupo, fazer com que você desenvolva soft skills, fazer com que você desenvolva liderança. E a nossa coordenadora é prova viva disso, que quando ela enxerga a capacidade, vê que você é capaz de fazer, ela vai lá e faz. Eu sei que tu é capaz de fazer. E a gente assume a bronca e a gente tem que dar o nosso jeito de fazer. E ela acredita na gente, sabe? É muito disso.